É possível se aposentar apenas investindo o seu dinheiro? Se você tem essa dúvida, a primeira resposta que eu vou te dizer é sim. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 4 opções de investimentos que você pode fazer isso. Se você busca se aposentar investindo a médio e longo prazo, esses investimentos são ideais para você que tem esse objetivo em mente. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando falamos de aposentadoria, muitas vezes se torna até um assunto um pouco polêmico, não é verdade? Principalmente porque nós sabemos que quanto mais o tempo se passar, mais difícil vai ser nós brasileiros aqui, principalmente aqueles que trabalham de carteira assinada, se aposentar de uma forma que podemos chamar de digna no futuro. Porque a tendência é de que quanto mais tempo passe, mais difícil seja que o brasileiro se aposente, mais difícil vai ser do brasileiro conseguir descansar após longos anos aí de trabalho, de uma forma tranquila, que não fique preocupado com as contas para pagar ou até mesmo com uma aposentadoria que banque ali o custo mensalmente de vida daquela pessoa. Porém, ao longo do tempo, não só paralelo ao INSS que você provavelmente contribuiu, você pode fazer isso também no mercado financeiro, investindo em diversos investimentos, cada um com suas características específicas e, claro, visando também a longo prazo, muitas vezes até conquistando a sua aposentadoria independentemente do INSS. E para falarmos sobre investimentos, eu vou começar falando sobre o primeiro investimento, que é o investimento mais seguro do Brasil, que é justamente títulos do Tesouro Direto. Quando você investe nesse tipo de investimento, você basicamente está investindo o seu dinheiro para o próprio governo federal, para o governo que governa aqui o nosso país. E existem diversas formas de você fazer isso, diversas formas e diversas opções também. As principais focadas por longo prazo, para coisa de 10, 15, 20 anos, são os investimentos de títulos pré e pós-fixados ali de juros semestrais, simplesmente baseados em IPCA. E o IPCA, para quem não sabe, o IPCA é a nossa própria inflação. Então, quando você investir em títulos com juros semestrais, tanto pré-fixados, onde você já tem uma taxa de juros definida no momento do investimento, por exemplo, pré-fixado com juros de 12% ao ano. Então, durante todo o tempo que você investiu nesse tipo de título do Tesouro, o seu dinheiro vai estar rendendo ali 12% ao ano. Já em títulos pós-fixados, que é o caso do Tesouro IPCA mais juros semestrais, geralmente você tem o IPCA como rendimento e mais uma taxa fixa, por exemplo, 4% ou 5% ao ano. Geralmente é uma taxa mista, entre uma porcentagem fixa mais o que o IPCA sofreu de correção naquele período. O que tem de diferente, por exemplo, em títulos pré-fixados ou outros títulos de títulos que tem juros semestrais? Geralmente o valor que você investe, ele vai ser mantido lá no saldo do seu investimento, porém os juros ele vai acumulando mensalmente e vai caindo direto na sua conta. Por exemplo, seu investimento rendeu durante 6 meses 4%, esses 4% do valor que você investiu lá, após fechar o ciclo de 6 meses, vai ser depositado direto na sua conta. E assim você pode usar esse dinheiro para fazer qualquer outra coisa ou reinvesti-lo em outros títulos ali que for do seu interesse. Esse é o primeiro investimento que você pode fazer e com certeza é um dos mais seguros que existe atualmente no Brasil e que tem uma boa rentabilidade e, claro, a segurança, que eu acredito ser o mais importante, principalmente para quem tem um perfil mais conservador de investimento. A nossa segunda opção de investimento para aposentadoria, para quem visa o médio e longo prazo, é investir em fundos imobiliários. Quando você investe em fundos imobiliários, você está recebendo aluguel de diversos imóveis espalhados por todo o Brasil. Um exemplo é que você pode estar muito bem se aposentando ou aposentado recebendo aluguéis dentro de um shopping center que você receba ali através da compra das cotas. Basicamente, você compra a cota de um fundo imobiliário, seja ele de shopping, de galpões logísticos, de prédios, salas comerciais e outros tipos de ativos que também existem para você investir. Você investe através dessas cotas, você recebe uma pequena fração do aluguel que é recebido através daquele fundo de investimento todos os meses. Comprou em um mês, no mês subsequente você já recebe uma pequena porcentagem de aluguel que vem proveniente dessas cotas, e quanto mais cotas você for adquirindo com o tempo, mais proventos ou dividendos, como você desejar chamar, você recebe mensalmente de forma passiva. E sabe o que é diferente de investir em títulos, por exemplo, do Tesouro Nacional ou Tesouro Direto para fundos imobiliários? Você tem duas possibilidades. A primeira, você tem o rendimento 100% isento de imposto, o que não acontece em títulos do Tesouro Nacional ou outros investimentos de renda fixa. Existe lá o imposto de renda, o leão incidente sobre cada período que você for resgatar o seu dinheiro, e fundos imobiliários você não tem, você fica isento dessa questão do imposto de renda, o que é ótimo. Então seus rendimentos vão ser 100% líquido de imposto. Outra possibilidade é você ganhar com a valorização
valorização das cotas que você comprar. Você pode comprar uma cota, por exemplo, a R$5 e ela se valorizar ao longo de 5, 10 anos, ou qual seja o período que você deseja ficar com essa cota sobre sua posse, e ela se valorizar e dobrar de valor de R$5 em 5 anos, ou até menos que isso, muitas vezes, se transformar em R$10. E aí sim, existe a incidência de imposto sobre a venda, né, sobre a valorização dessa cota que você realizou a venda subsequentemente. A diferença entre o seu preço de compra e o preço de venda, quando há lucro, é tributável e existe imposto incidente sobre essa operação também, deve ser pago, recolhido ali mensalmente no mês subsequente, o mês que você fez a venda. E não acontece também em algumas ocasiões em ações que também existem algumas situações específicas. O nosso terceiro investimento para aposentadoria é, dando sequência à renda variável, no caso de fundos imobiliários, a nossa primeira de renda variável, é investir em ações de empresas que pagam dividendos. Ações de empresas é basicamente você participar, você ter uma pequena participação de uma empresa. Você comprou ações, por exemplo, da Petrobras a R$15, então você tem direito, você se tornou sócio de uma pequena parte, de uma pequena fração do patrimônio daquela empresa, da Petrobras no caso. E aí você recebe durante um período que muitas vezes pode ser trimestral, anual, mensal. No caso da Petrobras, se eu não me engano, é trimestral, mas isso pode mudar de acordo com as políticas internas da empresa, né, do que pode vir subsequentemente nos próximos períodos. Teoricamente, você recebe um dividendo toda vez que a empresa apurar o resultado, que elaborar as demonstrações, e o comitê ali administrativo, né, a comissão que faz a parte da gestão da empresa, definir o valor que vai ser distribuído. A Petrobras vem pagando bons dividendos aí desde o ano passado. Provavelmente, se você acompanha o mercado financeiro, você deve estar informado a respeito do quanto de dividendo a Petrobras pagou. É só um dos exemplos que existem. Existem diversas empresas que pagam bons dividendos, e aí você pode, através da compra de uma ação desta empresa, você recebe esse dividendo, que também, consequentemente, é isento de imposto da mesma forma que os proventos vindos de fundos imobiliários. Existe a incidência de imposto quando se tratar de juros sobre capital próprio, que é outra remuneração que as empresas geralmente pagam aos seus acionistas também. Então, o juros sobre capital próprio, existe incidência de imposto, mas isso já é recolhido diretamente na fonte, então você já recebe líquido de imposto também. Não há com o que se preocupar. Existem aquelas questões relacionadas à renda variável, por exemplo, por se tratar de um investimento que sofre oscilação positiva ou negativa, e isso tem que ser levado em consideração antes de investir, mesmo que seja por longo prazo. Por mais que muitas pessoas falem por aí que o mercado financeiro a longo prazo sempre é viável, que sempre um ativo vai estar se valorizando e etc. Isso é algo que, de certa forma, eu não concordo. Eu acredito que é muito importante sim você se informar, pesquisar antes de comprar um ativo, mesmo que seja por longo prazo. Existem sim informações, existem indicadores financeiros e outras informações que também são essenciais para que você tome uma melhor decisão na hora de comprar a sua ação ou seu fundo imobiliário, e isso não deve ser passado percebido de forma alguma. E o nosso quarto investimento também é o investimento em renda fixa, da mesma forma que o Tesouro Direto, como eu falei, no caso pré-fixado ou pós-fixado, IPCA. E no caso é um título de investimento do Tesouro que foi elaborado e criado há pouco tempo, que é o Renda Mais. O Renda Mais é uma modalidade de investimento que tem ali a sua remuneração, né, a sua rentabilidade atrelada à taxa Selic. Então, de acordo com que a taxa Selic variar ocasionalmente, essa rentabilidade também vai se comportar equiparado à mesma variação que a própria Selic. Se a Selic subir, consequentemente os seus rendimentos vão subir. Se a Selic diminuir, consequentemente os seus rendimentos vão ser de acordo com a taxa atual que ela tiver. Claro que, levando em consideração entre renda variável e a renda fixa, né? Na renda fixa você não tem um risco de perder o seu dinheiro de forma direta. Por exemplo, você não tem aquele risco de pôr R$100, investir R$100 na renda fixa, Tesouro Direto, CDBs e etc. E esses R$100 se transformarem em 90, em 60, 80, ou mesmo se transformar em pó. O que pode acontecer ocasionalmente em renda variável, em fundos imobiliários. Tudo é imprevisível de acontecer, tanto em ações de empresas também. E isso aí, já existem dados históricos que comprovam esses riscos que podem acontecer sim a qualquer momento, e isso, né, está fora do controle da nossa pessoa, de qualquer outra pessoa que tenha por mais experiência que seja no mercado financeiro. Falando um pouco mais sobre o Renda Mais. O Renda Mais é basicamente um investimento, um título novo que foi criado com o objetivo principalmente de substituir, por exemplo, uma aposentadoria privada, uma previdência privada que você poderia estar pagando ou investindo mensalmente através do seu banco. As características são as mesmas.
basicamente você define um prazo que você deseja se aposentar. Por exemplo, hoje eu tenho 25 anos de idade, eu quero me aposentar com os meus 55, quero me aposentar e quero receber 3 mil de aposentadoria. Então ele já vai fazer uma projeção de quanto você precisa investir durante todo o período até chegar aquele momento que você deseja se aposentar. E aí todo o valor que você investiu, você vai receber em 240 parcelas mensalmente, ou seja, do momento que você se aposentou, por mais 20 anos você recebe aquele valor fixo mensalmente que você especificou ali, que você tem como objetivo se aposentar após o prazo que você desejar. Então, claro que isso vai depender muito de quanto você vai investir mensalmente, de quanto que você deseja se aposentar, da aposentadoria que você deseja lá no futuro, e tudo isso tem que ser levado em consideração antes de investir. Mas, sem dúvida, tanto esse título do Renda Mais quanto o Tesouro Normal, o pré-fixado IPCA com juros semestrais, são boas opções de investimentos, principalmente para quem quer dar preferência ao quesito segurança em primeiro lugar, e a rentabilidade, querendo ou não, também consideravelmente interessante, uma vez que todos esses investimentos têm a correção ali pela inflação, pela taxa Selic, então seu dinheiro vai estar sempre sofrendo uma correção e não vai se desvalorizar em relação à inflação, seja qual for o período, o que é muito interessante a longo prazo. Então pode ser uma boa opção de você criar uma previdência, vamos dizer que de forma complementar ao seu INSS, ou simplesmente, se você tem um objetivo um pouco maior, pode ser até a sua previdência principal, a sua própria aposentadoria. São 4 formas de investir, cada uma com suas características, e eu aconselho mais uma vez a você que for investir, que você analise melhor cada uma dessas questões, busque se informar um pouco melhor. O intuito aqui foi passar para vocês um pouco a respeito de como cada um deles funciona. Eu espero ter ajudado você, peço que se esse vídeo te ajudou, que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que querem aprender sobre investimentos, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário se você já está criando a sua aposentadoria, a sua previdência particular. Deixe aí nos comentários, eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.